ele vai em cidade, vão sendo revelado para ele que em Jerusalém ele ia ser preso, em Jerusalém ele ia sofrer aflições. Quando Paulo chegar à cidade chamada Tiro, lá ele vai permanecer durante 7 dias. Lá também os irmãos em Cristo Jesus vão falar para Paulo: Paulo, você não deva ir a Jerusalém. Mas Paulo permaneceu firme, contudo ele queria ir a Jerusalém para poder pregar nas sinagogas. Paulo vai sair de Tiro em 7 dias e vai para Cesareia, na casa de Filipe, o diácono. Chegando lá, ele vai ficar por muitos dias. Lá vai vir um profeta chamado Ágapo, que profetizou também que havia uma grande fome depois de Cristo, 46 anos. Esse profetizou também para Paulo, que Paulo iria passar por aflições. Ele pegou o cinto de Paulo, amarrou-se e falou: esse cinto de quem eu amarro é o mesmo que vai ser amarrado em Jerusalém. Ou seja, Paulo já estava ciente e consciente de que ele ia sofrer, ia ser amarrado, ia passar por tribulações e ia ser levado ao Sinédrio em Jerusalém. Quando Paulo ele vê essa situação, Lucas descreve bem claro que todos ficaram muito tristes, sabendo que Paulo, pelo profeta é a boca de Deus, irmão. O profeta profetizou, certamente vai ser feito, porque Deus, quando fala, ele cumpre o que ele fala. O profeta falou e foi feito como o profeta falou. Mas os irmãos que estavam naquele momento começaram a chorar, começaram a falar: Paulo, não vai para Jerusalém, tu sabes que tu vai ser amarrado. Mas Paulo ele vai insistir, ele vai falar: vocês estão até me magoando meu coração. Eu só não estou preparado para ser amarrado, mas também estou preparado para morrer em Jerusalém por amor de Jesus Cristo. Ei, igreja, aqui eu vejo o sacrifício de Paulo. Paulo vai falar que não somente pronto para ser amarrado, acorrentado, mas para morrer em nome de Jesus Cristo. Olha o sacrifício desse homem, esse homem que um dia aceitou Jesus pelo encontro que ele teve, indo de caminho a Damasco, perseguindo o crente. Agora ele se encontra numa situação muito complicada, vira o oposto do que ele fazia. Agora nós estamos vendo que ele está ali se sacrificando em amor do Evangelho. Qual tem sido o teu sacrifício hoje? O sacrifício que você tem feito ao teu Deus, a Jesus Cristo, o Salvador de sua vida. Ele vai falar claramente no capítulo 23, Jesus vai falar para ele: Paulo, porque Paulo ele não vai desobedecer a profecia. Ele só estava sendo avisado: você vai lá em Jerusalém, mas você vai ser amarrado, tá? Vai sofrer. Ele: tá bom, eu vou sofrer, mas eu vou lá e vou pregar o Evangelho. Aí chega Jesus e vai falar para ele: olha só, Paulo, é o seguinte, capítulo 23, Atos. Não somente como você testificou de mim em Jerusalém, mas convém que você venha falar do meu amor em Roma. Mas, irmãos, antes disso, eu vejo aqui como Deus ele é bondoso conosco. Ele agiu ali com Paulo tremendamente. Ele não teve medo. Paulo foi ali e começou a pregar a palavra de Deus. Ele teve aquele sacrifício, o qual hoje nós devemos também que entender que quando Jesus Cristo morreu na cruz por nós, quando ele fez toda a expiação dos nossos pecados, quando o sangue dele foi descendo ali na cruz, no Calvário, e a expiação foi feita, todo o cobrimento, não havendo uma necessidade de ter que sacrificar animais, tudo foi coberto pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. E o apóstolo Paulo, ele entendeu isso quando ele aceitou Jesus. E ele aprendeu isso também com o discípulo, porque ele foi até um discípulo, logo quando ele aceitou Jesus, para ele poder aprender quem era Jesus, porque ele não andou com Jesus. Mas quem andou com Jesus sabe, e quem andou com Jesus ensinou a ele. Hoje nós chegamos na igreja sem saber o beabá, mas nós vamos aprendendo, nós vamos sendo discipulados. Daqui a pouco nós vamos vendo que é necessário nascer de novo, é necessário se regenerar para que Deus possa habitar em nós. Olha que coisa linda, Deus sendo Deus. Deus sendo entronizado no trono de glória, ele habitar no corpo pecaminoso como o nosso, um corpo que uma hora você não consegue ficar sem pecar, e em nenhum momento da nossa vida nós possamos dizer que não somos pecadores, porque ele ama nós, porque ele nos criou, amados. Ele ama o pecador, mas o pecado ele abomina. Mas ele é tão misericordioso
que agora, depois da vida do Filho dele, ele envia o Espírito Santo para poder habitar em nosso meio e habitar dentro de nós. Por isso que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Então Paulo, ele cheio do Espírito Santo, ele proclamando o Evangelho, falando da palavra de Deus, operando maravilhas e milagres e prodígios, ele vai ser visto por uns judeus da Ásia. E esses judeus da Ásia vão falar que ele está blasfemando, vão falar que ele está indo contra Moisés, vão criar falsos testemunhos sobre Paulo. E Paulo, ele vai ser ali preso. Olha, irmãos, como é interessante. Eu estou vendo aqui, Paulo, poucos dias ficou pregando, já foi preso. Muitas das vezes, nós não estamos fazendo de acordo com como diz a palavra dele, fazendo o ID, pregando o Evangelho a toda a criatura, fazendo a vontade que Jesus determinou para cada um, independente do cargo eclesiástico que você tiver dentro da tua igreja, se tu é diácono, se tu é membro, se tu é pastor ou pastora, o que você for, irmão, nós devemos cada um que proclamar o Evangelho a toda criatura, fazer o ID, fazer o que ele determinou. Irmãos amados em Cristo Jesus, eu reparo aqui uma coisa que Paulo tinha com Cristo, que Paulo, uma certa vez, ele vai falar, ser meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu conversando com o irmão Marcelo, eu falei, está difícil ser igual a Paulo, imagine chegar perto de Cristo. Irmãos, eu vejo aqui, uma certa vez eu estava numa madrugada dessa, trabalhando lá no trabalho, eu falei, eu quero que minha esposa seja fiel a mim, eu quero que minha esposa, ela não saia de casa, eu quero que ela tenha um diálogo comigo. Ei, irmãos, é muito importante a gente ter um casamento com diálogo, ter um casamento que nenhum trai o outro, ter um casamento que ninguém é falso com o outro, ter um casamento que um não magoe o outro. E qual tem sido o teu casamento com Cristo? Qual tem sido o teu relacionamento com o Pai? Porque se nós somos a noiva, ele é o noivo, então isso aqui se torna um casamento depois que nós subimos para a glória, correto? Então, qual tem sido, amados? Deixamos os irmãos para essa reflexão. Eu tenho me questionado muito. Eu parei em João, capítulo 3, e fiquei pasmo ali quando eu vejo Jesus falando com Nicodemos. Eu vejo ali um doutor, eu vejo ali um mestre da lei, um fariseu, um homem cheio do conhecimento, irmãos, ele parar e assistir, porque Jesus, nós sabemos que ele era carpinteiro. Como pode um carpinteiro ensinar um doutor? Mas Jesus, ele é um mestre, ele ensinou os doutores, ele é o doutor dos doutores. Aí nós vemos Jesus ensinando a ele, é preciso nascer. Se tu não nascer, tu não vai conhecer a verdade. Se tu não nascer de novo, tu não vai saber as coisas que é do Espírito. É necessário, irmão, nós deixarmos a carne de lado. E quando nós deixamos a carne de lado, nós passamos a ser do Espírito, nascemos de novo. Esse é o batismo. O simbolismo do batismo é esse. Quando você nasce da água ali, você nasce um novo homem. Você nasce uma nova criatura. Você passa a ser de Deus. As coisas que de Deus o homem acha que é loucura. Aí muitas das vezes as pessoas vão dizer que nós somos loucos. Por que isso? Porque nós agimos pelo Espírito. Nós vamos pelo como o Espírito fala. Se o Espírito Santo nos conduz àquele caminho, embora aquele caminho, ali Paulo sabendo que é perigoso, Paulo sabendo que ele poderia ser preso, ele não deixa de ir porque o Espírito está falando com ele. Ele não desobedece ali a profecia, porque Jesus vai falar logo depois da profecia, que é para ele testificar agora em Roma, como ele testificou de Jerusalém. Paulo agiu corretamente. Devemos, irmão, amados, que Jesus agia assim, dessa forma, corretamente, andando com Cristo Jesus, fazendo como Jesus ensinou ao discípulo e ensinou a esse discípulo que à noite encontrava com Jesus. Ele falou assim, olha, o vento vem, você não sabe de onde ele vem e para onde ele vai. É assim que somos nós. Nós não sabemos de onde nós vimos, nem para onde nós vamos. Nós só sabemos que Jesus é o Filho de Deus, esse que é o porta-voz, esse que abriu o caminho para a eternidade. Nós temos que agradecer muito a Deus por isso, porque Ele amou o mundo de tal maneira como a pastora hoje falou. Ele amou tudo isso aqui, irmão. Hoje eu vejo aqui cada um de nós, mas eu posso ver, conjecturar pela exegese do texto, nos deixa bem claro isso, que quando Jesus estava ali na cruz, ele já via você aí sentado, ele já via quando você estava lá fora e você retornou para a casa do Pai. Ele é um Pai bom, ele é um misericordioso. Ele viu
tem poder no meu sangue, eu vou levantar a pastora Jamile, há poder no meu sangue, eu vou levantar o pastor Antônio Laurino, há poder no meu sangue, eu vou levantar o obreiro na minha casa, vai ter gente pregando o evangelho. Embora o homem seja mau, a conduta do pecado tenha corrompido esse mundo, mas há poder no sangue de Jesus. E Paulo, ele não deixa de falar isso, que há poder no sangue. Devemos, irmão, da mesma forma que Paulo fala, eu estou pronto para morrer por ele. Assim temos que ser nós temos que estar propostos a morrer por Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, se ele morreu por você, se ele morreu por mim, automaticamente eu devo minha vida a ele. Eu creio assim, irmão. Porque se uma pessoa se atirar na sua frente e dar a vida por você, você vai falar, nossa, eu vou fazer por onde? Porque uma pessoa morreu por mim, assim foi Jesus Cristo. E muitas das vezes as pessoas falam, Júlio, mas eu já ouço falar dele tanto tempo, tanto tempo já ouvimos falar dele, mas ele existe, irmão. Você vai ver que as pessoas sempre falam, o Deus sabe de todas as coisas. É muito engraçado, no outro dia eu estava dentro da Kombi, eu vi um homem sentando bêbado e uma mulher, e essa mulher falou assim, ei, tu vai ver o que meu santo vai fazer. Ele, meu Deus do céu, eu fiquei assim, pensando na minha cabeça, essa mulher está endemoniada, mas ela estava embriagada, irmão. Mas olha, o homem que estava com ela, o namorado dela, xingou tanto ela, falava tanta grosseria para ela. E que santo é esse santo teu é de nada. Aí ele começou a falar do santo dela. Eu falei, meu Deus, agora o homem está falando mal do santo da mulher. Daqui a pouco ele abriu um sorriso e ele falou assim, mesmo, santo só existe um, que é Deus. Aí eu não aguentei, aí eu errei, aí eu comecei a glorificar. Os outros não entendem nada, irmão. Até o ímpio ele sabe que existe só um, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Como diz em Neemias capítulo 9, versículo 6, que ele é o Deus que fez o céu dos céus e todo o seu exército celestiais e permanece em vida a todos nós. Neemias capítulo 9, versículo 6. Irmãos amados em Cristo Jesus, esse Deus a quem nós servimos é o mesmo Deus que foi com Abraão, Isaac e Jacó. É o que abriu o mar vermelho, é o que não abandonou nenhum dos seus naquela terra, lá no Egito. É o Deus que foi com José depois de anos na prisão e honrou ele. É o mesmo Deus que foi com Abraão, com Isaac e Jacó, e também com Ananias, Misael e Azarias, e também com Daniel. Esse Deus que é o quarto homem da fornalha é o mesmo que salvou Paulo da prisão ali. Porque Paulo, agora, ele se encontra preso. Paulo testificou de Jesus, ele não deixou de fazer conforme o Espírito falou para ele. Quando Paulo agora é enviado a Roma, porque ele vai apelar a César, porque ele vai saber que vão planejar matar ele, vão planejar matar Paulo lá em Jerusalém mesmo, mas aí ele vai falar, como ele tinha dupla cidadania, ele vai falar assim, eu apelo a César, então vamos ter que enviar ele agora a César. Quando ele vai ser enviado a César, antes de ser enviado a Roma, o barco vai naufragar. Olha aí, irmão, olha como é interessante. Muitas das vezes nós achamos que nosso caminho é esse, mas Deus desvia, Deus faz como Ele quer. Às vezes você está na tua caminhada, você está seguindo um caminho, Deus ele desvia teu caminho. É muito interessante, porque a pastora falou para mim essa semana, vamos lá na casa do irmão orar. Eu vamos. O pastor falou assim, não, irmão Júlio. Logo em seguida ele não tinha, eu acho que ele tinha ouvido isso que a pastora tinha falado. Ele falou assim, irmão Júlio, vai para casa, irmão Júlio. Eu vou lá orar com a pastora. Eu não entendi, porque eu sou obediente, eu respeito a minha liderança. A gente tem que respeitar a nossa liderança, porque muitas das vezes Deus age, irmão, através da liderança para conosco, porque eles estão capacitados espiritualmente, senão eles não estariam exercendo esse cargo eclesiástico. Eu fui obediente, o pastor falou, vai para casa, irmão Júlio, na mansidão dele. Eu falei, vou sim, pastor. Se eu tivesse ido lá para a casa do irmão, de repente eu não ia poder falar do amor de Jesus Cristo para uma pessoa que estava quase morrendo. Quando eu saí daqui, irmão, eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu vi uma moto no chão, eu vi um rapaz deitado no chão. Eu não estou saindo fora do contexto, eu só estou dizendo que às vezes Deus ele desvia o caminho, como desviou. Paulo, e agora ele rogou para César, ele tinha que ir para Roma. Então Deus fez o quê? Antes de ir para Roma, Paulo, vai lá em Malta falar um pouco do meu amor, vai lá em Malta falar um pouco da minha palavra. Eu ia para a casa do irmão Marcelo.
Quando o pastor falou agora, Júlio, vai falar de sua casa, eu olhei para o meu filho, olhei para minha esposa, vou sim, pastor, vamos. Chegando lá, quando eu vi aquele jovem caído no chão, eu pensei, vou passar direto. Por causa que, irmão, eu já passei por muitas situações na minha vida. Um dia eu vou contar um testemunho que eu quase vinha morrer. E realmente a gente vê aquela luz branca lá no final do túnel, tá? Eu já tenho essa luz branca, sei muito o que é. Só que vinha aquela música na minha cabeça, segura na mão de Deus, segura. Só vinha essa música. Mas isso aí fica para outro dia, irmãos, para não fugir tanto. Aí quando eu vi ele assim, aí eu olhei assim, irmãos, é uma coisa linda, né? Esse Deus, né? E em nenhum momento ali eu me lembrei dos problemas que eu já tive. Eu criei uma coragem tão grande, eu falei, tu quer ajuda aí, Pablo? Aí o Pablo falou assim, sim, Júlio, mas o Pablo estava segurando ele pela calça, e o Pablo também tem medo. O Pablo ele tinha medo. O Pablo era um colega meu. O Pablo ele não conseguiu segurar ele. Ninguém conseguiu segurar ele. Ele estava com a coluna entre o meio-fio e a calçada. Isso estava machucando ele estava engasgado, ele estava se asfixiando com o próprio sangue. Botamos ele de lado, ele vomitou sangue. E o cara não falava nada. Daqui a pouco, quando eu fui ver, minha esposa já tinha entrado dentro de casa e eu estava segurando ele. E o outro colega sinalizando para os carros passar. Quando eu fui ver, minha mãe já estava toda suja de sangue. Eu tive que agarrar o homem e ficar segurando ele no colo, e o homem não falava nada, o homem estava com a cabeça aqui aberta e a boca aqui toda arrebentada, e não parava de escorrer sangue. Eu falei, agora o homem vai morrer na minha mão. Ah, Deus, não deixa eu fazer isso não, porque a gente fica meio traumatizado, irmão. Parece que não, mas eu sou jovem, entendeu? A gente fica meio traumatizado. Eu falei, Deus, mas quando eu cheguei, irmão, eu já gritei no ouvido dele, o socorro bem presente na hora da angústia chegou, amado. Deus está contigo, Deus está no controle da situação. O homem até de olho fechado estava, eu não sei nem se ele ouviu isso, mas o tempo todo eu estava em oração falando para ele, Deus está no controle, isso aqui é livramento. Em nenhum momento eu perdi a esperança. Quando ele abriu o olho, irmão, olha, foi uma alegria tão grande. Eu fiquei uns 40 minutos ali, eu senti até dor nas costas, porque eu estava agachado aqui com ele, porque ele queria ficar sentado, porque quando ele deitava, ele começava a passar mal, e fiquei muito tempo agachado com ele. Teve um momento, irmão, que conforme eu ia orando, eu estava agachado com ele, e ele ia se ressuscitando, e eu fui orando, e os irmãos ali vendo que eu estava orando. Daqui a pouco já chegou mais um senhorzinho, que é lá também da igreja. Ele chegou, pegou no braço dele, e eu fiquei segurando junto com as duas mãos. Daqui a pouco o magrinho, que não estava nem mais falando, estava quase morto, ele já quer se levantar. Eu, não, você não pode, mano. Você vai se levantar, meu Deus, olha como Deus é maravilhoso. O homem estava quase com o pé lá na cova, agora o homem está querendo se colocar de pé, e eu tenho que forçar ele para ficar no chão, porque se ele se colocar de pé, ele poderia cair e bater a cabeça. Então nós seguramos ele ali. Foi até difícil para o corpo de bombeiro segurar ele, o cara tem força. Irmãos, se Deus é lindo, irmãos, olha como é que é. Se eu tivesse ido na casa do irmão, de repente não, eu não teria ali passado, não teria falado do amor de Deus para aquele senhor. Nós vemos que Deus ele traça o plano da forma que ele quer, não é da forma que nós queremos, é da forma que ele quer. Ei, irmãos, eu fiquei sabendo que eu ia pregar ontem, era 8 e pouca da noite, mas eu já tinha conhecimento que algo ia acontecer, porque o sonho que a pastora estava me procurando. Eu falei, alguma coisa tem aí. Aí eu falei com a minha esposa falou assim, bem que tu falou que sonhou com ela. Eu falei, Gina, mas não vai dar para me estudar agora que eu vou trabalhar. Aí cheguei hoje, 7 e pouca da manhã, eu dormi. Quando foi 4 horas da tarde, a mulher falou, você não vai pegar na Bíblia? Eu falei, eu estou conversando com o pai já a madrugada toda, no meu trabalho, pensando o que eu vou ter que falar. Eu já estou meditando, porque a palavra tem que estar dentro do nosso coração, na nossa cabeça. A gente tem que estar lendo isso aqui todo dia, irmão, porque se nós não lemos isso aqui todo dia, não tem como nós permanecermos aqui na terra, perante Deus, conduta de um varão perfeito. Nós temos que tentar alcançar, irmão, a estatura de um varão perfeito, tentar alcançar a forma correta de agir perante os homens, porque muitos são as astutas ciladas do diabo, que Satanás vai colocar a mim na tua vida, vai levantar gigante, mas esses gigantes que se levantam, irmão, muitas das vezes não é ele. Eu canso de falar isso. É o que dentro nele habitou, porque ele deu brecha. A brecha você dá desse tamanho. Quem conhece infiltração sabe. Daqui a pouco ela já está grande. Tu deu uma brecha assim para Satanás, daqui a pouco ele vai entrando. Ele vai entrando. Quando tu vê, ele domina o teu corpo. Ele já está possuindo você. Então não dê brecha, tampa as brechas. Medita naquele versículo que diz:
assim, me fugiu agora na memória aquele versículo que vai falar, fugir do diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Assim que nós devemos agir. E Paulo, ele agia assim dessa forma. E Paulo, naquele barco, irmãos, nós vamos ver que o barco ficou à deriva. Nós vamos ver que tinha 276 homens naquele barco, e aquele barco ficou à deriva. Aquele barco, o vento soprava para um lado, mas ele tinha que ir para o outro. Aquele barco, ele quase foi afundado. Irmãos, eu acredito que aquele barco quase se afundou, porque conforme chovia, conforme o vento batia forte, uma mulher que eu conheço, ela é uma irmã da igreja, ela falou para mim, Júlio, ela trabalha com esses iate não, quando cruzeiro. Ela falou que, poxa, o navio daquele tamanho, ela falou que parece um papel no meio do oceano. Ela falou que uma vez ela estava no oceano almoçando, lá na cozinha, ela falou que o barco quase tombou, só não tombou porque foi a mão de Deus, algo tão grande, mas a gente vê que Deus vai falar, Jesus vai falar assim, Marcos, acalma-te, calma aí, nós vemos a soberania do nosso Deus, então nós sabemos que Deus estava no controle. O barco ali começou a se agitar, para um lado e para o outro, ficaram nervosos, aqueles marinheiros não sabiam o que fazer, mas tinha um homem de Deus ali que era Paulo. Numa certa noite, o anjo vai visitar Paulo e vai falar, olha só, Paulo, pode ficar tranquilo, porque todos que estão aqui e você vai ser salvo, entendeu? Basta. Aí Paulo ficou tranquilo, aí Paulo subiu a liderança, Paulo começou a se levantar. Ali nós vamos ver um preso, fraco, com fome. Ele estava preso, irmão, ele estava cativo. Ele se levantar e falar para todo mundo ficar tranquilo. Uns vão querer pular do barco. Numa certa feita lá, ele vai falar assim, ó, não vou poder salvar esses que vai pular. Aí ninguém pula. Ninguém pulou, todo mundo obedeceu. Aí vamos ver que o barco vai ser conduzido até Malta. Chegando lá em Malta, nós vamos ver que Deus tinha um plano na vida de Paulo em Malta. O mesmo Deus que conduziu Paulo a Jerusalém, deixou ele ser preso, deixou ele ser conduzido a Roma e deixou ele entender que ele tinha que viver para Cristo e morrer para o mundo. Esse Deus foi o Deus que atuou em Malta. Em Malta havia muitos homens que precisavam, careciam de ouvir a palavra, porque o Evangelho tem que ser expandido a toda a criatura. E ele veio para poder pregar a palavra para os gentios. E ele fez mesmo, nós sabemos, né? Se não me engano, são 3 epístolas do apóstolo Paulo. Aí ele chegando em Malta, ele vai lá tentando todo mundo acolher aquele povo, viram que aquele povo eles conseguiram escapar do mar nervoso. Chegando em Malta, ali eles começaram a acender fogo, começaram a se aquecer para não ficar gripado, para não ficar doente. Ali nós vamos ver que Paulo, quando foi picado pela cobra, nós temos que entender uma coisa, irmão. O cristão, ele tem que ser meio louco, ele tem que ter visão de águia, ele tem que ver além. Ele foi picado pela cobra, mas ele tem que ver que o Deus dele pode fazer que aquele veneno ali se torne até remédio, se for possível. Porque nós temos que andar assim, irmão. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que prosseguir para o alvo. Se o alvo é Cristo, independente do que há do lado ou do outro, prossiga, irmão. Siga o alvo. Por causa, irmão, o inimigo ele tenta nos intimidar, mas nós não temos que temer. Ei, você que é missionária, você que é evangelista, muitas das vezes a gente tem que, as pessoas entram em comunidade. Eu ainda nunca entrei em comunidade evangelizando não, mas eu sei como é que é. Não tem que temer a mal nenhum, se prepara, se santifica, se consagra. Vai para o teu Deus, vai para o teu joelho, que a nossa arma é isso aqui, ó. Eu já aprendi isso, que quando a gente dobra nosso joelho, tudo acontece, irmão. Quando nossos joelhos é dobrado no chão, o diabo ele estremece, por causa que nós temos o poder sobre os demônios. Se nós mandar tá amarrado e vai ficar ali. Eu gostei uma vez de um testemunho da Bíblia Santana, quando ele pega um ônibus, aquela mulher macumbeira vai falar para ele, pode levantar que eu vou sentar aí, eu sou fulana de tal. Ele olhou assim e falou, você não está falando porque era um crente não, eu vou continuar aqui. Ela falou assim, sai daí. E ela pegou o charuto dela, assoprou na cara daquele homem de Deus. Aquele homem de Deus, ele começou a orar e falou assim, olha só,
vai no próximo ponto, você vai descer junto com esse anãozinho aí que está contigo, tinha um anãozinho também, que estava ali também, enviado por Satanás na vida daquele homem, ali naquele dia, naquele ônibus. Aí ele começou a orar para Deus, ele começou a orar, a clamar a Deus. Daqui a pouco a Bíblia Santana se levantou, assim ele diz, que ele foi em direção àquela mulher, clamando, orando a Deus, falando em línguas estranhas. Chegando ali, o demônio se manifestou. Ele falou: e agora chegou quem eu quero. Agora ele tem poder, né? Porque foi dado poder para o cristão. O cristão, ele tem que ter autoridade, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. E Paulo era aquele pequenininho, como o pastor falou, se não me engano era o metro 37, cheio do Espírito Santo. E a Bíblia Santana ali repreendeu e falou: Satanás, tira esse corpo e bota lá fora. O corpo foi lá para fora do ônibus. Agora sai dele, saiu. Aí ele falou para ele: senhora, não falei para você que você ia descer na próxima parada de ônibus? Daí desceu. Aí o ônibus seguiu partida. Ei, irmão, nós temos que ter autoridade. Autoridade em nome de Jesus. Irmãos em Cristo Jesus, eu já me encontrei em situações, minha esposa sabe, que se eu não pedisse a Deus, e eu vejo que Deus foi bom, irmão, porque eu ia e voltava. Ele foi aquele pai que ele manteve os braços abertos, porque muitas das vezes o filho vai e volta, uma hora fica lá, hein? Uma hora fica lá, e a gente sabe disso. Uma hora pode ficar lá. E o evangelista falou para mim: olha só, é a tua última chance. Eu falei para minha mulher: agora eu não vou dar mole não. Não, eu não vou dar mole, porque eu sei, é o mesmo Deus de quando eu tinha 19 anos, quando eu apertei a mão da minha avó, ele falou para mim que ela ia morrer, não deu um mês, ela morreu. Eu falei: minha avó vai morrer. Morreu. A mulher estava normal. É o mesmo Deus que quando eu profetizei que vai fazer minha casa, tudo ficou branco. Ali eu não enxergava mais nada. Tudo ficou branco, então eu embranqueceu de uma forma que eu apaguei, me ajoelhei e fechei os olhos. Eu falei: mulher, você viu ou não viu o quê? Você está aí, ó, de olho fechado. Eu falei: você não viu? Mas eu vi. Quando eu profetizei em nome de Jesus que eu ia construir minha casa, tudo ficou branco, irmãos. Eu comecei a ter experiência com Deus. Eu comecei a ver que Deus é um Deus que não é um Deus de brincadeira. Porque um dia, quando eu estava indo para o baile, o meu pai entristecido, ele chamava na palavra. Ele falava: filho, olha aqui. Um dia eu falei para ele: pai, pode ter certeza que um dia eu ainda vou pregar em nome de Jesus. Glória! Agradeço a Deus que isso se cumpriu naquele sábado de consagração. Eu tive a oportunidade de falar do amor, do Evangelho de Cristo. E era meu sonho. A minha esposa sabe disso. Ela que me deu a minha primeira Bíblia de estudo de presente. Era meu sonho um dia poder falar do amor, do Evangelho, porque eu conheci Jesus Cristo quando eu era criança. E quando nós conhecemos Jesus Cristo, nova criatura nós temos que ser. Mas eu me desviei, mas graças a Deus eu tive a oportunidade de conseguir retornar ao caminho do Pai. E quando eu retornei e vi o que vim, irmão. Eu já me lancei, por causa que a gente não tem que brincar. Hoje em dia o mundo ele está aí para poder matar, roubar e destruir. O diabo ele usa jovem para afrontar jovem, usa adulto para afrontar adulto, usa criança para te afrontar. Mas você, quando tem respaldo bíblico, ali você combate. Você consegue combater o maligno na palavra. O que Jesus combateu lá no deserto? Satanás. Só foi com palavra. Só com palavra. Apenas palavra. Nada mais do que palavras. Não é na base da ignorância, não é na base da agressividade, não é na base, irmãos, de gritos, mas sim de palavra. Tendo palavra, Satanás ele se recua, porque ele vai saber que você não é um crente qualquer, não é um crente de 007, não é aquele que só vai para poder dizer que está salvo, mas às vezes não está salvo, porque sabemos que quando bater naquele grande dia na porta, ele vai estar lá do outro lado da festa, vai dizer assim: ó, não, eis que vos não te conheço. Ah, mas eu profetizei, eu falei no teu nome. Falou, mas o teu coração não foi quebrantado. Você não amava teu irmão como a ti mesmo. Você não amava teu próximo. Você não pregou o meu evangelho. Você não foi com aquele irmãozinho que um dia te pediu perdão, você não perdoou. Ei, irmãos, nós somos servos, nós somos barro. Nós temos que obedecer. O servo não tem. O servo não tem vontade. Você tem vontade lá. Lá você tem o livre-arbítrio. Quando você passa a entrar aqui, você passa a ser servo. Isso aqui é lugar altar, não é lugar de brincadeira. Isso aqui é coisa séria, irmão. Pode cair aqui fulminado, porque Deus não é Deus de brincadeira. Que sabemos a história de Ananias e Safira, que conspiraram contra o Espírito Santo e caiu por terra e foi morto. E vemos hoje em dia muitos evangélicos sendo mortos e não sabemos o porquê, não entendemos, mas existem revelações. E aconteceu na minha família. Ele era da igreja,
aqui perto, nessa rua, era diácono, virou presbítero. O profeta falou assim: tem alguém aqui doente, enfermo? Tem sim. A mulher é meu marido. A mulher permitiu que entrasse. Ele profetizou para o meu filho: prepara para casa que tu vai subir, irmão. Não deu outra, ele subiu. Ele não estava de meninice, ele estava perante a palavra de Deus, ele estava agindo certo, mas nós não temos que contestar Deus. Nós temos que saber que Ele é Deus e pronto, final. Jesus Cristo é o Filho dele que morreu por nós e nós temos que dar graças a Deus por isso. Ali em Malta vai se encontrar um enfermo, e aquele enfermo ele vai ser curado, porque ele era o pai daquele principal ali que havia em Malta, que era o Públio. Então, irmãos, nós vemos que quando operou o milagre lá na alta Públio, todo mundo ali foi levando os enfermos, e cada um foi sendo curado, e glória a Deus por isso. Paulo ali teve o dom de cura. Paulo começou a curar pelo nome de Jesus. Ele foi curado, ele foi curando os enfermos, ele foi falando da palavra de Deus. Ele chegou ali todo molhado, porque eles tiveram que sair do barco. O barco não foi salvo. Salvo foi as vidas, como o anjo do Senhor falou que ia ser salvo. Chegando ali, naquela ilha de Malta, eles vão ser bem recebidos, vão ser bem acolhidos, e foram bem acolhidos, e também Paulo pôde testificar do amor de Cristo, e salvou muitas vidas ali. Eu agradeço a Deus por isso, irmão, que nós vemos que ninguém fica do lado de fora. Ninguém fica. Jesus, ele não deixa ninguém do lado de fora. Quando ele morre no terceiro dia, é para poder fazer todo o movimento, é para poder dar toda a autoridade para hoje nós podemos pregar a palavra dele e dizer que nós somos salvos por ele e que ele nos cura, e poder testificar do amor que ele faz em nossa vida. Às vezes nós não entendemos o vento que está soprando em nossa vida. Esse vento, irmão, às vezes é Deus que está permitindo. Deus às vezes está permitindo um certo conserto. Aquele vento que soprou ao contrário, que fez o barco ficar à deriva, foi o vento de Deus, foi permissão dele. Tem ventos na nossa vida que é permissão de Deus. Irmãos, tem vento na nossa vida que é permissão de Deus para a gente poder aprender, para a gente poder se consertar, porque há tempo de se consertar com esse Deus. Graças a Deus eu tive essa oportunidade de ter tempo, de ter me consertado com Ele, porque muitos não estão tendo tempo, muitos estão cegos espiritualmente. E vento, irmão, não é coisa só do inimigo. Quando é coisa de Deus, é para a tua edificação, porque a palavra dele vai dizer que quando há uma vara, entendeu, nele, que dá fruto, ele vai podando, ele quer que dê mais fruto, irmão. Ele quer que cada um de nós aqui cresça espiritualmente, cresça, entendeu, cada vez mais e mais, para que demos mais fruto, porque aquela que não presta, aquela que não dá fruto, ele arranca e lança fora. Entendeu, irmão? Então que nós possamos entender que Jesus Cristo é o único Salvador das nossas vidas, e compreender que quando nós andamos com Deus ali corretamente, fazendo tudo como Ele quer, da forma que Ele quer, nós somos guiados pelo Espírito Santo. E é muito grandioso, irmão, ser guiado pelo Espírito Santo. Quando era em janeiro, eu falei para minha mulher: esse mês eu estou empregado. Minha mulher olhou para minha cara e ficou meio assim. Eu falei: Juliana, eu tenho fé, Juliana. Tem que ter fé, se nós não tivermos fé, quem somos, irmão? Eu dobrei meu joelho e falei: Deus, eu profetizei. Se eu profetizei, tem que se cumprir, porque a tua palavra diz que aquele que tem fé do tamanho de um grão de mostarda é capaz de mover montanha. Mas eu não me deixo abalar, porque o cristão, embora esteja o vento soprando para lá e para cá, querendo te conduzir para Malta, um concerto, irmãos, permaneça firme. Não deixa se abalar. Seja como o monte de Sião, que não se abala, mas permaneça para sempre. Entendeu? Ele vai te jogar para lá e para cá, mas ninguém vai cair. Você não vai cair. Ele só está te dando essa enfermidade, ele só está deixando você às vezes desempregado, ele só está tocando na tua saúde por algum motivo, que ele quer um conserto contigo, ele quer que às vezes nós enxergamos. Paulo ali, de repente, ele pode ter achado: será que isso aqui é um castigo de Deus? Mas não, o anjo do Senhor depois de alguns dias vai falar: Paulo, eu vou salvar vocês todos. Então Paulo ali, ele já começa a falar, irmãos, o meu Deus, a quem eu sirvo, falou para mim, o anjo que vai salvar todos nós. Então, irmãos, quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, não temas, porque Deus está conosco. Não te assombres. Glória a Deus, aleluia. Deus,
Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na angústia. Nada nos falta porque Ele é o nosso pastor, mas nós temos que celebrar com júbilo ao Senhor, sempre, porque toda adoração tem que ser dada a Ele. Porque, irmãos, eu vejo que quando esse término é concluído, quando Paulo agora sai embarcando a Roma de novo, nós vamos ver Paulo chegando lá, ele vai ser preso, mas ele não vai ficar numa prisão qualquer não, ele vai ficar numa prisão domiciliar e vai poder receber todo mundo vinha lá até ele para ele poder falar do Evangelho, e era curado, e ele fazia ali prodígios e milagres, ele estava ali evangelizando em Roma, e estava salvando vidas. Que nós devemos deixar ser guiado pelo Espírito Santo. Está na prova, está na luta, o vento soprou para um lado para o outro, mas não desista, irmão, continua firme, continua ali, que Deus ele vai ali tratando contigo, porque Deus tem um tratado com cada um. Seja guiado pelo Espírito Santo, deixa que o Consolador entre em nossas vidas e faça morada. Glória a Deus. O profeta Joel profetizou que vossas filhas, vossos jovens profetizarão naqueles tempos, e nós sabemos que no dia do Pentecoste se cumpriu já uma das profecias, que todos foram batizados com o Espírito Santo. Ei, igreja, esse Deus é um Deus de maravilha. Ele vai tirar Paulo lá do lamaçal do pecado e vai levar Paulo a proclamar o Evangelho para os gentios. Paulo vem para Jerusalém, é preso, sai de Jerusalém, é conduzido a Roma, mas vai para Malta, faz prodígio, chega em Roma, é preso, vai em Roma, ele tem uma prisão totalmente tranquila, onde ele tem acesso, as pessoas têm acesso a ele para poder ouvir. Todo mundo deveria falar naquela cidade, ó, tá lá Paulo, Saulo de Tarso, está lá, ele está preso lá, mas ele é servo de Deus, vamos lá falar com ele, vamos conhecer esse Deus dele. E ele vinha e falando, ó, esse meu Deus é o Deus de Abraão, se cumpriu, eu não sabia, o Messias desceu, o Messias veio, o Messias morreu na cruz do Calvário, lavou o nosso pecado, fez toda expiação, e glória a Deus por isso, irmão. Então, irmão, que hoje o Espírito Santo venha estar confortando o coração de cada um de vós. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei qual é a necessidade, eu não sei qual é a tua preocupação, o que vocês estão passando, mas eu sei, irmão, que quando eu profetizei, no mesmo dia e no mesmo momento o telefone tocou, me chamou, vem aqui fazer o exame, eu fui. Agora você vai ter que aguardar. Aí eu falei, Deus, olhei e falei, Deus, depois de 2 semanas, Deus, não estou aguentando mais não, estou esperando aqui, aguardando. Em nome de Jesus, que eles me liguem logo para mim trabalhar. Me ligaram, na mesma hora quando eu acabei de orar, a minha esposa ela ficava assim olhando, eu falei, Juliana, ele é Deus do sobrenatural, irmão. E a gente quer limitar muito o poder desse Deus, achar que esse Deus não é capaz, esse Deus é capaz de tudo, irmão. Ele tira Paulo lá e faz Paulo novo. Ele me tirou um dia, eu estava na igreja, eu me desviei, eu conheci o mundo, quase morri, conheci Deus de novo. Verdadeiramente eu vejo que agora eu sou nascido de novo, porque às vezes a gente acha que nasceu de novo e não nascemos de novo. Nós vamos nascer de novo quando conhecer verdadeiramente qual é o nosso propósito aqui na terra. Qual é o teu propósito aqui na terra, irmãos? A palavra de Deus vai dizer que nós devemos que andar segundo os seus mandamentos, que nós devemos que andar segundo os conselhos que Deus ali deixou nas suas sagradas escrituras, que nós temos que andar como Jesus andou, que nós temos que amar o irmão. Então, irmão, andando assim, nós vamos conquistar nossa salvação. A salvação, ela vem do alto, irmão. E é uma eternidade. Aqui é só o princípio. Que nós não possamos se desviar, que nós possamos permanecer firmes nessa palavra que é em Cristo Jesus, porque o mundo ele é aí, o diabo ele é astuto, ele usa ciladas, ele tenta pegar a tua fraqueza para te tirar da presença de Deus, mas você tem que se permanecer firme, lutar, persistir, dizer eu sou capaz, eu vou conseguir, eu vou batalhar pela minha salvação. A salvação é individual, irmão. Muitas das vezes nós achamos que é só porque o irmão ali ele prega, só porque a pastora está aqui falando, eu estou salvo, eu não estou salvo não, irmão. Ela que está lutando pela dela, eu vou ter que batalhar pela minha, cada um por si e Deus por todos, irmão. Nós somos agora filhos de Deus, nós temos o direito de pedir. Além de servo, Ele nos dá o direito de pedir. Olha que coisa linda. Somos servos, temos que servir a Ele, fazer a vontade dEle, o querer dEle,
toda a glória e toda a honra tem que ser dada a Ele. Então, nós ainda temos a vantagem de ser filho, e nós vamos ainda ter outra, porque a palavra de Deus vai dizer, na Epístola 1 de João, se eu não me engano, que agora nós temos um advogado para com o Pai, que está à destra do Pai. Olha, irmão, que interessante, nós temos um advogado, e eu agradeço a Deus por isso, irmão, por causa que hoje nós temos um advogado que está à destra do Pai, pregando e falando: olha só, aquela irmãzinha ali, ela caiu, mas ela se arrependeu. Olha, irmão, eu fico assim, eu começo a ficar impressionado quando uma pessoa pede perdão pelos seus pecados e Jesus Cristo é teu advogado e Deus vai lá e lhe perdoa os teus pecados. Ele quer te dar mais uma oportunidade, Ele dá uma oportunidade a cada vida, a cada amanhecer. Irmão, às vezes a gente acorda, dorme, a gente não sabe se vai acordar. Eu falo com a minha esposa, eu repouso naquele Salmos 3,5 todo dia, eu durmo e acordo porque o Senhor me sustenta. Porque se Ele não me sustentar, irmão, eu não acordo. A gente deita, a gente se desliga desse mundo. A gente não sabe se a gente vai acordar. A gente não tem que deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Paulo, ele não perdia uma oportunidade. Jesus, ele não perdeu uma. Sabemos que aquele discípulo que seguia Jesus à noite, a Bíblia vai falar que é um, mas a palavra está no plural. Sabemos, ou seja, mais pessoas sabiam que Jesus Cristo era o Messias. Irmãos, eles pregavam às vezes para uma pessoa só, Jesus pregou para um só. Irmãos, olha que coisa linda, Jesus pregou para um. Ele não quer que ninguém se perca pelo caminho do pecado. Ele quer que cada um siga o caminho da porta estreita, irmão, o caminho que nos leva à paz, o caminho que nos leva à segurança, a beber da água, que nunca mais teremos sede, irmãos. Esse Jesus Cristo que prega para um, prega para um monte. Ele dá oportunidade a cada dia para que você venha aceitar Ele como o único suficiente Salvador de sua vida. Paulo, ele pregou, irmão, para muitos, e muitos aceitaram Jesus. Ele não perdeu a oportunidade. Ele não perdeu a oportunidade. E assim, irmãos, hoje eu não quero perder a oportunidade de poder estar corretamente com Deus, porque muitas das vezes nós estamos aqui dentro em pecado, mas temos a oportunidade todo dia de se consertar com Deus. O pastor fala que nós devemos fazer uma devocional todos os dias, porque devocional todo dia é muito importante. Será que eu estou agindo certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Ah, igreja, muitas das vezes nós endurecemos nosso coração, nós temos que se quebrantar, nós temos que se lançar como Jeremias foi, irmão, mesmo sendo jovem, como Timóteo, mesmo sendo jovem. Irmão, eles foram ali e se lançaram na obra. Nós temos que se lançar, nós temos que pedir perdão e se lançar e deixar Deus fazer a obra. Deus tem um plano na vida de cada um. O plano que ele teve na vida de Paulo foi diferente de Pedro, de Tiago e de João. Cada um foi determinado para uma coisa. Deus tem um plano na tua vida, na sua, na minha e na nossa, mas cada um de uma forma, irmãos. Ele não se esqueceu nenhum de seus. Assim, irmão, eu já faço, irmão, um apelo. Se hoje tem alguém aqui que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, dizer